O Instituto de Investigação e Formação Avançada da Universidade de Évora, o IFA, é a unidade orgânica da Universidade responsável pelos programas de doutoramento, pelos Erasmus Mundus e pela coordenação da atividade das unidades de investigação. O IFA está sediado no Palácio do Vimioso, mesmo no coração do Centro Histórico de Évora, cidade Património da Humanidade, capital europeia da cultura em 2027. A criação do IFA, em 2008, foi uma aposta da Universidade de Évora na criação de uma estrutura que, potenciando a ligação entre a investigação e a formação avançada, tem procurado em simultâneo melhorar os programas de ciclo e desenvolver a investigação científica, a sua apropriação pela sociedade e a sua internacionalização. Se é certo que não há ensino superior de qualidade sem investigação científica, é ainda mais certo que não existe formação doutoral sem investigação. Os estudantes de doutoramento beneficiam em estar enquadrados num ambiente e em centros de investigação. Ao mesmo tempo, os estudantes de doutoramento são os responsáveis por parte significativa da investigação, da inovação e da produção científica. Responsável pela formação avançada, o IFA é a Escola Doutoral da Universidade de Évora. Oferece atualmente 33 programas doutorais em muitas das áreas dos saberes, dos quais 9 em consórcio com outras instituições. Oferecemos ainda 2 cursos de mestrado Erasmus Mundus. Atualmente, a Universidade de Évora tem mais de 800 estudantes de doutoramento de mais de 30 nacionalidades diferentes, tendo entrado, nos últimos anos, cerca de 200 estudantes por ano. Nos últimos anos, temos ainda doutorado cerca de 100 estudantes ao ano. Os 33 programas doutorais que oferecemos distribuem-se pelas 7 grandes áreas: ciências exatas, ciências naturais, ciências da engenharia e tecnologia, ciências médicas e da saúde, ciências agrárias, ciências sociais, humanidades. O IFA oferece um conjunto de unidades curriculares em competências transversais que os estudantes de doutoramento podem frequentar como opcionais ou extracurriculares. Inglês académico, linguagens de programação, epistemologia da ciência, estratégias e técnicas de comunicação e disseminação de resultados científicos são exemplos de unidades curriculares que os estudantes podem frequentar. Em simultâneo, o IFA promove e apoia os centros de investigação na realização de cursos breves, cursos livres dirigidos prioritariamente aos estudantes de doutoramento e a investigadores. Escrita e comunicação científica, novas metodologias transversais são exemplos de áreas em que têm sido promovidos cursos. O IFA procura promover e incentivar outro tipo de iniciativas que reúnam estudantes de diferentes programas doutorais e entre estes e os investigadores, fomentando a transdisciplinaridade e o desenvolvimento de uma cultura científica integral. Exemplo destas iniciativas é o PubHD, em que estudantes apresentam os seus planos de doutoramento a outros estudantes num ambiente informal, num bar da cidade. A investigação na Universidade de Évora estrutura-se em centros de investigação que são regularmente avaliados e financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. O INFA inclui os centros de investigação, cuja unidade de investigação principal é a Universidade, bem como os polos de centros de investigação, cuja sede se encontra em outra universidade. Valorizar estes recursos que nós sabemos que existem. Esse é um dos objetivos que nós temos neste projeto, não é? Procurar valorizar as minas e antigas explorações mineiras e os recursos minerais que existem na zona da Ossa Morena e no Alentejo. A rede de receptores de biotelemetria para monitorizar os seus movimentos. A CoastNet está a ser gerida. Condição física. Recolhidos parâmetros biométricos e amostras de sangue.
O objetivo. A montagem da rede é um trabalho delicado e é feito com a perícia e a experiência de quem estuda há muito estes animais. Atualmente, a Universidade de Évora dispõe de 18 unidades de investigação. 9 unidades são lideradas pela própria Universidade. São elas o Cefaz, que é o Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia. O Chaia, que é o Centro de História da Arte e Investigação Artística. O CIEP, o Centro de Investigação em Educação e Psicologia. O CIMA, o Centro de Investigação em Matemática e Aplicações. O CIDEUS, o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades. O ICT, Instituto de Ciências da Terra. MED, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. Hércules, Laboratório Hércules, que é Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda. Maré, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. Outras 9 unidades são polos de investigação, liderados por outra instituição. São os casos do CESEM, Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical. CEL, Centro de Estudos em Letras. Praxis, Centro de Filosofia, Política e Cultura. CICSP, Centro de Investigação em Ciência Política. CICS Nova, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais. CHRC, Comprehensive Health Research Center. IHC, Instituto de História Contemporânea. Requinte, Laboratório Associado para a Química Verde, Tecnologias e Processos Limpos. Nova Links, Laboratório de Informática e Ciências Computacionais. Cada unidade de investigação tem o seu programa e a sua estratégia própria. O IFA, para além de apoiar a atividade de cada unidade, procura coordenar e promover atividades de investigação multi, inter e transdisciplinares. Para além das unidades de investigação, o IFA inclui ainda 10 cátedras de investigação estruturadas que suportam investigação financiada por entidades externas. São elas: a Cátedra CEIA de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, a Cátedra City University of Macau, a Cátedra de Estudos Ibéricos, a Cátedra de Energias Renováveis, a Cátedra de High Performance Computing, a Cátedra Lifespan, a Cátedra Monte do Pasto, Bem-Estar Animal, Criação de Bovinos ao Ar Livre, a Cátedra Rui Nabeiro da Biodiversidade, a Cátedra Unesco, a Educação e Ciência para o Desenvolvimento e Bem-Estar, a Cátedra Unesco em Património Imaterial e Saber Fazer Tradicional. Os cursos de doutoramento são suportados pelas unidades de investigação. Cada curso é suportado por vários centros de investigação, como se pode ver na representação gráfica. Esta representação evidencia muito bem o porquê do IFA reunir unidades de investigação e formação avançada. Evidencia ainda uma outra potencialidade do IFA, a capacidade de criar sinergias entre diferentes centros, facilitando programas multidisciplinares. O IFA tem uma estrutura democrática de gestão, incluindo uma assembleia onde tem assento docentes, não docentes e investigadores eleitos pelos seus pares e ainda 2 personalidades cooptadas pelos eleitos. A Assembleia elege o diretor do IFA. Além disso, existe uma direção formada pelo diretor e 2 subdiretores. Um conselho científico, eleito entre os investigadores integrados dos centros de investigação. E ainda um conselho pedagógico constituído por igual número de docentes, diretores de curso e de estudantes de doutoramento.
existe ainda um Conselho Coordenador, onde têm assento os diferentes diretores das unidades de investigação. O IFA está envolvido em redes nacional e ibérica de escolas doutorais. Pretende-se com estas estruturas dar a conhecer boas práticas e promover a cooperação e a internacionalização. O IFA, através dos seus órgãos e centros de investigação, participa na definição da estratégia de investigação e formação avançada da Universidade de Évora. O IFA organiza debates em torno da política de ciência e tecnologia nacional, convidando responsáveis governamentais e outros e promovendo a participação de todos os investigadores. O IFA promove ou colabora num vasto conjunto de iniciativas de cultura, divulgação e disseminação científica. São exemplos o Dia Nacional da Cultura Científica, a Noite Europeia da Investigação, a Semana da Ciência e Tecnologia e os muitos seminários, workshops ou consórcios promovidos pelo IFA ou pelos centros de investigação. Sejam então muito bem-vindos ao IFA, onde de certeza encontrarão um ambiente de investigação e de formação avançada de qualidade.